Olá, bem-vinda a mais uma videoaula com Heloísa Furlan. Vamos resolver as questões do relatório pedagógico do SARESP da terceira série do ensino médio de 2015. Pause o vídeo a cada exercício e tente resolver antes de ouvir a minha explicação. Questão 1. Observe a sequência de figuras a seguir. É correto o que se afirma em... Bom, então vamos observar a sequência. Olha para o círculo. Ele ocupa as posições 1, 4 e 7. Esses números não formam uma sequência de múltiplos. E verifique também a posição 1 e 7, que é ímpar, e o 4, que é par. Observe agora a estrela. Olha as posições 2, 5 e 8. Também não formam uma sequência de múltiplos. Temos aí duas posições pares, 2 e 8, e uma posição ímpar, 5. Por último, vamos observar o losango. Posições 3, 6 e 9. É uma sequência dos múltiplos de 3. Observando também que ele ocupa posições pares ou ímpares. Olha, então o losango ocupa as posições múltiplos de 3. A estrela ocupa uma posição abaixo dos múltiplos de 3. E o círculo ocupa uma posição acima dos múltiplos de 3. Você também pode fazer assim, olha, enumerando. Se você não conseguir enxergar tudo o que eu falei, você enumera. Agora, então, vamos para as alternativas. A alternativa A. O círculo ocupa apenas posições ímpares. Já sabemos que é falso. A alternativa B. O losango ocupa apenas posições ímpares. Também já sabemos que é falsa. A alternativa C. Na 30ª posição, temos uma estrela. Já sabemos que é falso, porque são os losangos que ocupam as posições que são múltiplos de 3. Alternativa D. Na 32ª posição, temos um losango? Falso. Temos uma estrela, né? Porque os losangos eles estão ocupando as posições que são múltiplos de 3. Alternativa E. Na 34ª posição, temos um círculo? Verdadeiro. Lembrando que o círculo ele ocupa uma posição acima do múltiplo de 3. Então, eu tenho os múltiplos de 3, olha, 30, 33, 34, ele vem após o 33. Então, aqui nós temos a alternativa E. Olha, nada de calculadora. Lembre-se, no dia da prova você não poderá usá-la. E lápis e papel na mão. Questão 2. Um remédio é administrado em pacientes em quantidades que são proporcionais às suas massas corporais. Se um paciente com 60 quilos precisa de 180 miligramas de remédio, a quantidade necessária para um paciente de 50 quilos é em miligramas. Vamos colocar aqui, olha, 60 quilos, ele vai precisar de 180 miligramas. Observe que 180 é o triplo de 60, ou seja, 60 vezes 3 dá 180. Então, se a pessoa tem 50 quilos, vamos multiplicar por 3? 150 miligramas. Alternativa B. Questão 3. Sejam os pontos dados pelas suas coordenadas. P, Q, T e V são os vértices de um quadrilátero. Represente esses pontos no referencial a seguir
e una-os com segmentos de reta. Você traçou um. Nós temos ali, olha, o ponto P, 3 e 0. Você deve se lembrar que o primeiro número ele corresponde ao x e o segundo número corresponde ao y. Então, 3 e 0 é aqui, olha, esse 3 que fica em cima do x. 0 e 3, por sua vez, é esse 3 aqui, olha, do y. Negativo 3 e 0 é o negativo 3 aqui do x. E 0 com negativo 3 é o negativo 3 do y. Agora vamos ligar com segmentos de reta e assim nós encontramos um quadrado. Alternativa A. Questão 4. Se y igual a 10 elevado a x é um número entre 1000 e 100.000, então x está entre... Sugestão. Transforme os números 1000 e 100.000 em potências de 10. Vamos colocar aqui, olha, 10 elevado a x está entre 1000 e 100.000. Então, vamos colocar aqui, olha, 10 elevado a x está entre 1000 é 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, são 3 10. Basta você contar a quantidade de zeros, então é 10 elevado ao cubo. 100.000 tem 5 zeros, então 10 elevado à quinta potência. Olha, 10 elevado a x está entre esses dois números. Isto quer dizer, então, que o x está entre 3 e 5. Alternativa C. Questão 5. Observe a figura. A figura mostra o gráfico da função. Olha, vamos destacar aqui alguns pontos. 1 e 1, e aqui é 0 e negativo 1. Não é necessário destacar mais. Aliás, eu já tenho ali, olha, 2 e 3, eu precisaria apenas de mais um. Se nós temos aqui uma reta, quer dizer que nós temos uma função do primeiro grau. E aí nós temos algumas maneiras de resolver este exercício. Eu vou resolver apenas de duas formas. Primeiro, a mais óbvia, que dá para você pensar assim, como eu vou falar agora, porque você tem as alternativas. Observe que o valor de B é o coeficiente linear, onde a reta está cortando o eixo Y. Onde ela está cortando o eixo Y? Olha, ali no 0, negativo 1, ou seja, o valor de Y é negativo 1. Isto quer dizer, então, que B é igual a negativo 1. Olhando aqui as alternativas A, B, C, D, E, você já verifica que a única alternativa que tem o valor de B igual a negativo 1 é a alternativa A. Então, sabendo isto, já sei que a alternativa A é a correta. Ah, mas e se não desse para fazer essa observação assim no gráfico, né? Se não desse para verificar lá que é o negativo 1, como que eu faria o exercício? Bom, aí você tem duas outras maneiras de resolver, só que aqui eu vou resolver apenas de uma, né? Utilizando determinantes. Para isso, você precisa pegar dois pontos do gráfico. Você escolhe quaisquer dois. Eu estou pegando aqui, olha, 1 e 1 e o 0 com negativo 1, mas eu poderia pegar lá o 2 e 3. No terceiro, você vai considerar x e y. E a última coluna do nosso determinante é preenchida com 1. Vamos agora copiar aqui ao lado as duas primeiras colunas. E vamos começar a multiplicar a partir da diagonal principal. Então, 1 vezes negativo 1 vezes 1 é igual a negativo 1. 1 vezes 1 vezes x, x. 1 vezes 0 vezes y, 0. Agora, a partir da diagonal secundária, você vai multiplicar e fazer o oposto. Então, olha, 1 vezes negativo 1 vezes x dá negativo x. Você vai fazer o oposto e ficará com positivo x. Aqui vai dar y, o oposto, negativo y. E aqui vai dar 0. Não é necessário colocar na conta, mas eu vou colocar assim mesmo. Observe que eu tenho x e x, ou seja, 2x.
Então, 2x menos y menos 1 igual a 0. Vamos passar o 2x para o segundo membro e ele ficará negativo 2x. Vamos passar negativo 1 para o segundo membro e ele ficará positivo 1. Multiplicando aqui por negativo 1, teremos y igual a 2x menos 1. Alternativa A. Questão 6. Considere um poliedro regular com 8 vértices, 6 faces, 12 arestas. Esse poliedro pode ser um... Primeiramente, vamos retomar o que é um poliedro regular. Olha, é aquele em que todos os lados são congruentes, ou seja, são iguais. E todos os ângulos são também congruentes. Existem apenas 5 poliedros regulares: hexaedro, que é o cubo, o tetraedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Lendo as alternativas, nós temos o cubo, o tetraedro, a pirâmide de base quadrada, o prisma de base triangular e o octaedro. Daqui nós já sabemos que são poliedros regulares apenas o cubo, o tetraedro e o octaedro. Vamos colocar aqui, olha, em cada figura, quantas faces, arestas e vértices. Então, o cubo tem 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. O tetraedro tem 4 vértices, 4 faces e 6 arestas. A pirâmide de base quadrada tem 5 vértices, 5 faces e 8 arestas. O prisma de base triangular tem 6 vértices, 5 faces e 9 arestas. E o octaedro tem 6 vértices, 8 faces, 12 arestas. Olha, já sabemos que a resposta é o cubo. E retomando, já sabemos também que a pirâmide não é um poliedro regular e nem o prisma de base triangular. Então, aqui nós temos a alternativa A. Questão 7. Assinale a alternativa que traduz uma relação de proporcionalidade inversa entre x e y. Alternativa A: x, peso das maçãs, e y, custo total das maçãs. Olha, aqui nós temos uma proporcionalidade direta. Por quê? Se eu dobrar a quantidade de maçãs que eu vou comprar, eu vou dobrar o custo total. Isto só não ocorrerá se por acaso houver algum desconto. Alternativa B: x, tempo gasto ao telefone, e y, conta mensal de telefone. Também é falso. Por quê? Quanto mais tempo eu ficar ao telefone, maior será a minha conta. E vai também depender do plano que eu tenho para o meu telefone, certo? Alternativa C: x, número de cavalos em 1 aras, e y, tempo de duração da ração que os alimenta. Olha, quanto mais cavalos eu tiver num aras, a ração vai durar menos tempo, ou seja, se eu dobrar a quantidade de cavalos, o tempo de duração da ração cairá pela metade. Então, aqui nós temos uma proporcionalidade inversa. Alternativa D: x, distância entre 2 cidades, e y, tempo que demora a percorrer esta distância. Também é falso. Por quê? Veja, se você dobrar a distância entre 2 cidades, irá também dobrar o tempo que você irá para percorrê-la, a menos que você vá com uma velocidade maior. Então, aqui a gente não pode afirmar que é uma proporcionalidade inversa. Alternativa E: x, renda anual do cidadão, e y, imposto de renda devido. Também não existe proporcionalidade inversa aqui.
Quanto maior a renda, maior vai ser o imposto, e aqui depende ainda da faixa salarial que está o cidadão. Então, é falso. Então, aqui, olha, a nossa alternativa verdadeira é a C. Questão 8. Num ônibus intermunicipal, para estimar o lucro L em reais de uma viagem com a ocupação de X passageiros, adotou-se essa expressão para X variando entre 10 e 40. O lucro máximo em reais que pode se obter nessa viagem é... Então, vamos colocar aqui, olha, 40 menos X vezes X menos 10. Vamos igualar a zero e resolver. Olha, aplicando a propriedade distributiva, você fará 40 vezes x, 40x, 40 vezes negativo 10, que é igual a negativo 400, negativo x vezes x, negativo x ao quadrado, negativo x vezes negativo 10, positivo 10x, igual a zero. Observe que aqui você tem 40x mais 10x, que é igual a 50x. Então, vamos organizar a nossa equação. Negativo x ao quadrado mais 50x menos 400 igual a zero. Olha, observe que aqui nós temos uma equação do segundo grau, onde o coeficiente a, que é aquele que acompanha o x ao quadrado, é negativo. E então, nós temos o gráfico, que é uma parábola, com concavidade voltada para baixo. Olha, aqui nós temos, então, o eixo x e o eixo y. Olha, queremos saber, então, qual é o maior lucro, ou seja, o lucro máximo. É o y. E ele está, olha, bem aqui no vértice da parábola. Então, você tem que calcular o y vértice, que é dado por negativo delta sobre 4a. Para isso, então, nós temos que encontrar o valor de delta desta equação. Então, vamos relacionar aqui os valores de A, B, C. Então, o valor de A é negativo 1, o valor de B é 50 e o valor de C é negativo 400. Vamos colocar aqui delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Assim, teremos 50 ao quadrado menos 4 vezes negativo 1 vezes negativo 400. 50 vezes 50, 2.500. Negativo 4 vezes negativo 1 são 4, e 4 vezes negativo 400 vai dar negativo 1.600. 2.500 menos 1.600 é igual a 900. Vamos colocar aqui na fórmula, y vértice é igual a negativo 900 sobre 4 vezes o valor de A, que é negativo 1. Assim, nós temos negativo 900 dividido por negativo 4, que é igual a 225. Alternativa B. Foi útil a você? Deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas. Se você for novo por aqui, inscreva-se. Obrigada! Curta também minha página no Facebook, Matemática Entendida.